Mas essa situação do Jailson como titular nesse jogo, não sei se é o jogo para poupar o Fernando Praz, um jogo importante. Eu disse semana passada. Me sou estranho. Eu disse semana passada aqui, Hamilton, que para mim o Palmeiras precisava tentar levar o time inteiro para Atibaia para ter uma semana forçada de trabalho, de treino e esquecer um pedaço do Campeonato Brasileiro, porque até agora o Cuca não teve nenhuma semana de treinos inteira. E eu disse em relação a esta semana aqui contra o Flamengo, era abandonar o jogo do Flamengo. O Cuca disse no domingo que vai fazer isso nos jogos contra o Avaí, 17ª e 18ª rodadas, lá na frente, antes do jogo do Barcelona. Ou seja, ele joga com o time máximo que ele tem contra Flamengo, Sport e Cruzeiro, os 3 próximos jogos. Cruzeiro, Copa do Brasil. Corre o risco de eliminação na Copa do Brasil também. Então, desse ponto de vista do descanso, eu já dizia que tinha que descansar não, treinar o time inteiro e esquecer um pouco o jogo do Flamengo. Não um jogador especificamente. Agora, o Praz tem uma circunstância à parte. Na semana passada e na outra, teve muita gente chegando no ouvido do Cuca para dizer que tinha que tirar o Praz do time titular. E ele não tirou, ele confiou no Praz e o Praz respondeu no jogo contra o Corinthians, não foi culpa dele os gols contra o Vitória. Então ele jogou corretamente. Mas tem muita gente querendo testar o Jailson para um momento em que ele precise do Jailson. Quando foi lá atrás, que de fato o Praz errou contra a Chapecoense e contra São Paulo, houve 4 gols seguidos que o Praz falhou, na minha opinião, isso 2 meses atrás, 45 dias atrás. Naquela época o Cuca deu uma entrevista coletiva em que ele falou: se eu tiro o Praz e coloco o Jailson falha, e ele está sem jogo, eu perco os 2. Então, colocar o Jailson hoje significa dar ritmo de jogo para o Jailson. Se você precisar tirar o Praz numa próxima falha, o Jailson entra com condição técnica e física e ritmo de jogo para atuar. Eu acho que vai nessa linha. Mas aí, o que me vem à cabeça é o seguinte: se o Jailson não podia entrar lá atrás porque não tinha ritmo, como é que vai entrar contra o Flamengo? Porque o Flamengo é um desses jogos que o Palmeiras precisa trabalhar pensando no que virou prioridade, e o Cuca disse que é prioridade, que são os mata-matas. O que me chama a atenção nisso aí, Paulo, por exemplo, colocar o Felipe Melo como descanso. Você descansou quase um mês, né? Ou até um pouco mais, né? Então, mais. Mais. Então foi poupado do quê? Porque ele voltou, disputou uma partida, ficou fora. Está pensando em melhorar a condição atlética dele, a condição física? Compreensível. Mas dá para barrar o Thiago nesse momento? Pensando inclusive no jogo contra o Barcelona? Vamos ver se a gente já tem um cheirinho de time. O Álvaro Loureiro está com a gente ao vivo na concentração do Palmeiras e chega aqui no Expediente Futebol trazendo informações do Verdão. Vamos para a concentração do Palmeiras ao vivo com o Álvaro Loureiro. Tudo bem, Álvaro? Olá, Milton, tudo bem com você? Grande abraço para todo mundo que acompanha o Expediente Futebol. É isso, a gente está colado no Palmeiras desde o final da manhã dessa quarta-feira gelada aqui no Rio de Janeiro. Nesse momento, os jogadores devem estar descendo dos quartos para o jantar. O jantar está previsto para 6 da tarde. Daqui a 45 minutos também deve acontecer a preleção, aquela última conversa com o Cuca, para depois o time deixar o hotel rumo à Ilha do Urubu, onde vai enfrentar o Flamengo. Duelo que vale aí uma vaga no G4 do Campeonato Brasileiro. É um confronto direto, né? O chamado jogo de 6 pontos. O Flamengo é o 4º colocado com 24 pontos. O Palmeiras vem colado logo atrás na 5ª posição com 22 pontos e tem algumas ausências certas para esse jogo. O pessoal da comissão técnica decidiu poupar alguns jogadores importantes no elenco palmeirense, como a gente já vinha dizendo aí no programa. São eles o Edu Dracena, zagueiro, o volante Felipe Melo e também o meia Alejandro Guerra. Esses 3 jogadores não têm nenhuma lesão, mas o pessoal que faz alguns exames de rotina com os jogadores notou um desgaste físico um pouco acima do normal, decidiu por precaução poupar esses jogadores para não perdê-los para a sequência da temporada. Outro jogador que já teria também condições de jogar pelo Palmeiras, questões burocráticas já todas resolvidas, o nome dele inclusive já apareceu no vídeo, boletim informativo diário da CBF, é o atacante Daverson, o novo reforço palmeirense. Ele já teria condições de jogo, mas não viajou para o Rio de Janeiro, ele fez a temporada europeia, depois entrou em férias, precisa de mais um tempinho para se recondicionar fisicamente para estrear como jogador do
técnico Cuca. Com essas ausências, a gente pode projetar, né, um possível Palmeiras para esse duelo diante do Flamengo. O Palmeiras teria, então, essa dúvida aí no gol, né? Praz ou Jailson. Na linha de defesa, o Mike, Mina, Luan e Michel Bastos ou Juninho. No meio de campo seriam 3 volantes com características diferentes, mas 3 jogadores aí de meio de campo com características de marcação, alguns também com uma característica de boa saída de bola, que são o Thiago Santos, o Bruno Henrique e o Tietê. E na frente, 3 atacantes, o Dudu, o Roger Guedes e o William. Vamos ver se esse time se confirma daqui a pouquinho contra o Flamengo. A saída aqui do hotel deve acontecer por volta das 7h10 da noite, um deslocamento que gira em torno aí de pelo menos 1 hora de ônibus daqui do hotel até o estádio onde o Palmeiras vai encarar e vai tentar surpreender o Flamengo nessa noite de hoje. A gente continua colado no Verdão por aqui, qualquer movimentação diferente, voltamos a chamar vocês. A possibilidade seria o Tietê jogar na lateral direita. Nossa. Pode ser, não descarte isso, até porque isso também não é nenhuma novidade, ele já chegou a jogar nessa posição. Quando o Jean estava ali, eles se alternavam às vezes, né? O Tietê ia para o meio, o Jean ficava ali, o Jean ia para o meio e tal, até porque o Jean pode jogar ali no meio campo. E aí você não mexeria com nenhum dos 3, nem com o Tietê, nem com o Bruno Henrique, nem com o Thiago Santos, e poderia colocar o Zé Roberto. Eu estou falando daquela ideia inicial porque eu não completei, né? A minha ideia de colocar o Zé Roberto na equipe. E ontem a gente discutia isso com o Villani e com o PVC também no Rodada. Uma coisa é bem certa, até pelo que o Cuca já tem dito pra gente aí, dificilmente ele vai escalar Edu Dracena e Zé Roberto juntos na equipe. Vai ser bem raro a gente ver uma escalação do Palmeiras na temporada, a partir de agora, com o Edu Dracena caindo pela esquerda, né, como zagueiro, e o Zé Roberto. Então, lateral esquerdo, né? Lateral esquerdo. Pode acontecer, da cena de 4 zagueiros, Zé Roberto no meio campo. Ou aquilo que a gente falou, de repente direito, o Edu caindo pela direita, aí sim, mas a tendência é essa. Isso eu não estou dizendo que o Edu está fora do time, não é nada disso, mas o Zé Roberto muito pouco será aproveitado na lateral esquerda. O que não vai fazer é o lado esquerdo, a gente falou, o melhor lado esquerdo do mundo era Ricardinho, Gil e Kleber. Do Parreira, o lado esquerdo mais lento do mundo. O que você não vai fazer é o lado esquerdo mais lento do mundo. Edu Dracena de 4 zagueiros e Zé Roberto lateral esquerdo. Não, aí não vai, né? Não é que ele não vai fazer, ele tem evitado. Ele está evitando. Eu já acho que ele evita tanto botar o Michel na lateral esquerda também, né? Que já não é mais um lateral esquerdo, né? Por isso que o Juninho acaba indo às vezes. E muita gente entende que acha que é improvisação. Não é? Mas vocês não preferem o Michel ou o Juninho? Não, mas não é a gente, né? Quem prefere é o Cuca, né? Se ele jogar com sequência, sem dúvida. Eu prefiro, o Michel claro. O Michel pode voltar. O Michel foi lateral esquerdo da seleção brasileira, camisa 6 da seleção brasileira na Copa do Mundo da África do Sul. 7 anos atrás. Então, ele começou a lateral esquerdo, embora tenha a vocação de meio campista. Ele pode ser readaptado à lateral esquerda e jogar melhor que o Juninho, sem dúvida. Agora, tudo vai passar pelo que a gente está falando. O que não tem tido o Palmeiras? Sequência. Você não tem um time que persista, que você insista, que você dê treino para essa equipe. Treino, falta tempo para treinar, ok. Mas dá sequência numa mesma posição para os mesmos jogadores. Você está com a gente participando da nossa enquete do programa. Olha aí, tá aí no rodapé aí da sua tela aí na sua casa. Quem vence hoje no clássico Flamengo e Palmeiras? Hashtag EFMengão, hashtag EFVerdão. Participe via Twitter. Mande o seu palpite para cá. Participou aqui com a gente no Twitter a Edna, está assistindo o programa, está acompanhando. E ela também pergunta sobre poupar jogadores do Palmeiras. Por que poupar? Porque o jogo do Flamengo é mais importante do que jogos contra Avaí ou Botafogo. São os jogos da sequência. Por que poupar agora, não poupar lá na frente ou poupar lá na frente? Ele vai poupar lá na frente. Mas... Ele julgou que tinha que tirar alguns jogadores hoje. Talvez ele tenha poupado o Felipe Melo da concentração, como disse Paulo Lima agora há pouco. Né? Justamente porque o Thiago Santos é o titular hoje. Ele não quer comprar uma briga, o Felipe Melo descansa. Sob o pretexto de que ele vem sem ritmo de jogo, porque ficou um tempão machucado. Então, talvez seja essa justificativa. O Guerra pode não ter ritmo de verdade. Que é uma justificativa plena, né? Porque realmente ele mostrou que tá sentindo a falta de ritmo. Agora, eu acho que tem que tirar... O Felipe Melo do último jogo, o primeiro gol do Vitória... Foi um erro dele. Partiu do momento em que ele tenta fazer um passe que não é um passe difícil pro Felipe, porque ele tem qualidade para fazer isso. E ali para mim, claramente, é de alguém que realmente está tentando recuperar o ritmo. O único jogador aí, na minha modesta opinião, que está sendo poupado é o Guerra.
O Edu pode ser por escalação mesmo. Os demais Não são titulares. Os demais não são titulares questão técnica, absolutos. você acha? Não é questão técnica. Os demais não são titulares. O PVC traz aqui o tempo todo que o Cuca gosta do volante que sai à caça do meia. Isso. O Flamengo tem esse meia, Que é o Diego. que é o Diego. Então, para mim, é muito claro que ele prefere o Thiago Santos para cumprir essa função. Quando joga em casa, que o Palmeiras propõe o jogo, tem mais a bola, aí o Felipe Melo é melhor do que o Thiago Santos, porque distribui melhor o jogo. E aí vem o que o Quesada disse. Ele, em função de ter ficado um tempo fora, não voltou 100%. Errou passes aí contra o Vitória, um deles até, estou dizendo que foi culpa, não culpa, ocasionou o gol do Vitória, o primeiro gol. E talvez por isso o Cuca tenha o deixado de fora para aprimorar a parte física, porque se você está bem fisicamente, você consegue, é mais lúcido para acertar passe, para acompanhar uma jogada, para se colocar, para chegar à frente, enfim. Mas para mim, porque está em campo os principais jogadores, pelo menos pelo campinho que foi mostrado ali. Mina, Luan, Roger Guedes, Thiago Santos, Dudu, William, esses são os titulares, que o PVC tem números aí que são 44 partidas do Palmeiras no ano, pelo menos em 38 dos principais jogos, esses jogadores apareceram como titulares. Eu estava contando 41 a 38, até o Quesada me corrigiu agora há pouco. São 41 a 40, né? Corinthians 41, Palmeiras 40. Jogos oficiais, não estou contando os amistosos. São 41 do Corinthians e 40 do Palmeiras. Jogos oficiais, com os amistosos sobe um pouquinho. Agora, eu acho que tem toda a razão. O Thiago tem essa origem mesmo. Ele vai acompanhar o Diego. O homem do Thiago Santos é o Diego. O Diego jogou mal contra o Grêmio, o Flamengo perdeu. O Diego jogou mal contra o Cruzeiro, o Flamengo não venceu. E pode ser assim hoje, se o Thiago acompanhar. E talvez ele tenha tirado o Felipe do jogo justamente para não criar mais essa celeuma. Ou seja, o Felipe virou reserva do Thiago Santos. Talvez não, talvez quando o Barcelona de Guayaquil, precisando jogar no Allianz Parque, ele tem o Felipe Melo para armar o jogo, para criar, não tem um marcador direto para fazer. Agora, hoje ele pode tirar o Felipe Melo para evitar a polêmica, só que o que ele prometeu de fato é treinar o time. Uma coisa é descansar jogadores, outra coisa é arrumar uma semana, inventar uma semana, numa quarta-feira de jogos, que ele vai ter que abrir mão, para treinar o time numa semana inteira, como ele não teve esse tempo ainda. Outra coisa que eu queria discutir aqui, só para finalizar em relação a essa tática aqui, eu não sei se vocês concordam comigo, mas assim, o Dudu, ele é mais armador do que o Tietê, não é? Mas o Dudu, quando jogava lá no Não, eu tô dizendo isso porque o Tietê pode. A gente montou o time como? Dudu na direita, perfeito, Edmundo? Não, como eu imagino o Palmeiras hoje, é num 4-1-4-1. É o Thiago de primeiro volante, o Tietê de um lado, Bruno Henrique do outro. Bruno Henrique do outro, Roger lá. Roger Guedes e Dudu, os dois abertos. E o William enfiado. Oi? E o William enfiado. E aí o Dudu não é necessariamente um ponto esquerdo. Sim, ele é um desses meias que pode cair por dentro, é isso que eu tô dizendo, e armar o time, coisa que ele fez muito bem. Sim, então. Porque na falta, é isso que eu estou dizendo, na falta de um Guerra, perfeito, que tem essa função, e de um Zé Roberto que nesse momento foi preterido aí pelo Cuca, pelo menos nessa escalação que a gente colocou no ar aí, pelas informações também do Álvaro, o Dudu poderia ser esse cara para armar a jogada no lembrança. No ano passado, em Brasília, primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Tietê jogou de ponta esquerda, marcando a subida do Rodinei. Então pronto, então pode ser isso. Ele pode fazer isso. Então ele pode montar Roger Guedes na direita, perfeito? Dudu mais centralizado e o Tietê aberto, marcando a subida. Só dar um detalhezinho aqui, desculpa, tô meio gripado, então... A gente está falando muito de um planejamento tático do Cuca. O Zé Ricardo não tem planejamento tático nenhum? Tem, mas ele tem uma maneira de jogar que se repete. Eu sei, mas olha só, se você pensa que você deixar o Thiago Santos para marcar o Diego, me remete a um passado distante e que eu me lembro muito bem quando o Zico era o grande, e até hoje sempre foi o grande baluarte do Flamengo, principalmente em jogos contra o Botafogo, que tinha o Ademir, e que tinha no Fluminense o Carlos Alberto Pintinho, que eram dois jogadores que marcavam o Zico exatamente aonde vai o Zico, vai para a lateral do campo. E os técnicos do Flamengo que faziam?
colocava o Zico na lateral do campo, colocava o Zico bem colado na linha do campo, abrindo espaço para os outros. Ou seja, se o Cuca é esse mago todo da tática, não é possível que do outro lado o técnico do Flamengo, o Zé Ricardo, não esteja enxergando isso. Se o cara que vai ser caçado pela marcação do Thiago é exatamente o Diego, que é o cérebro do time, vão mudar a posição. Vai jogar o Thiago em cima do Diego, então a gente bota o Diego caindo pelo lado, bota o Everton Ribeiro caindo pelo meio, como jogou no Cruzeiro bicampeão do Marcelo Oliveira, e por aí vai. As alternativas táticas que o Cuca tem, elas são cada vez mais questionáveis e até debatidas por nós, porque a cada jogo muda o time. E a gente esquece do Flamengo, pô. Não, você tem razão, entendeu? Paulo, mas acho que... Não esquece do Flamengo, é que o Flamengo muda pouco. É por isso que nós estamos falando aqui de suposições. Exato. E o Zé Ricardo e o Cuca são inteligentíssimos, mas os seus jogadores têm que ter essa percepção. E até porque, Paulo, são momentos diferentes. Lá atrás não se jogava com uma marcação por setores. Sim, mas hoje já se joga assim. Mas olha, então você tinha o cara lá correndo atrás do Zico o tempo inteiro. Mas o Cuca faz menos. Mas acontece o seguinte, eu acho que a leitura do Edmundo é o caminho que eu enxergo também. Quando você sai do vestiário com planejamento tático, você sai com a leitura do quadro negro, enfim, você sai com todo o planejamento tático, você vai jogar no 4-4-1, 4-1-4, no 4-3-3, 4-2-4. Quando chega na hora do jogo, queira ou não queira, dá uma bagunçada. Claro e na beira do campo, o cara estrutura. Ô Tia, volta aqui, pega o PVC aqui na direita. Ô Thiago, cola no Edmundo. Ô Zé Roberto, não deixa o Quesada saindo muito pelo lado do campo. É isso que acontece. Por exemplo. Mas você não dá pra imaginar o Diego sendo caçado o tempo inteiro pelo Thiago Santos e ficar revirando. Por exemplo, pode acontecer. Nós já vimos acontecer isso em algumas circunstâncias, não exatamente nesse confronto. Por exemplo, se joga o Juninho como lateral esquerdo improvisado, o Zé Ricardo pode segurar o Trauco, não é característica do Trauco segurar, de ficar atrás, porque chega ali na intermediária, ele faz cruzamentos perfeitos, mas ele pode segurar o Trauco como um terceiro zagueiro e colocar o Rodinei indo embora lá em cima para fazer o 2 contra 1 em cima do improvisado. Isso tudo são situações que acontecem durante o jogo. Lógico. Mas aqui a gente está tentando levar ao pessoal de casa alternativas que possam acontecer. Para marcar um Flamengo que joga em casa. É compreensível. O que me ressalta mais é porque, assim, se você pensar que, tecnicamente, como a gente já falou aqui, dos 3 caras que fazem o suporte do Guerreiro, os 2 Evertons e o Diego, gente, são 3 caras de excelência individuais. Né? Acima da média dos 3 caras que jogam no meio campo do Palmeiras, que são 3 caras de contenção. Né? Tietê, Bruno Henrique o próprio Thiago. Se forem os 3 de fato. Sim, mas você está comparando os 3 meias ofensivos com 3 volantes de contenção. O Palmeiras não você joga. Você está comparando um time que joga em casa, que tem que propor o jogo, e tem que contra ganhar outro time. Sim, mas contra outro time que vai fora de casa, se protegendo um pouco. O Palmeiras tem protegendo um pouco seu setor defensivo, para poder dar liberdade para os 3 atacantes, porque o Palmeiras também tem 3 atacantes. Sim, Paulo, você tem que comparar essa comparação sua, tá? De Everton Ribeiro, Diego e Everton, você tem que comparar com Roger Guedes, Tietê e Dudu. Essa linha de 3. Que fica antes do William e no caso do Flamengo fica antes do Guerreiro. Tudo bem, mas... Porque você comparou, o que o Edmundo está falando, você está comparando os volantes de contenção ali, no caso, do Flamengo, Márcio Araújo e o Coelho. Você tá Porque o Flamengo, o Palmeiras não tem um homem centralizado como tem o Flamengo. Ele pode fazer um monte de coisa. Que homem centralizado você está falando? O Guerreiro é um cara de área. Mas o William está fazendo esse papel. O William joga muito mais atrás, muito mais fazendo papel do que o Guerreiro. Ele pode jogar com o Bora. A questão assim... Se botar o Bora no campo hoje, aí complica. Então, vamos lá. E o Guerreiro, só uma observação, o Guerreiro também sai da área. Você quer ver um cara que pode jogar hoje? Não é centroavante fixo. Voltamos para a origem da conversa. O Cuca muda o time a cada jogo. Pro bem e pro mal, porque no ano passado ele mexia também. O time estava funcionando, o jogo contra o Santa Cruz, que foi o jogo que assumiu a liderança, ele meteu o Zé Roberto como meia. O jogo contra o Sport, já fez um golaço nesse jogo. Fez um golaço. O jogo contra o Sport lá no Recife, ele botou o Eric na ponta esquerda e barrou o Dudu. O Zé em que posição que você falou? Bem esquerda. O jogo contra o Flamengo em Brasília, ele meteu o Tietê para marcar a subida do lateral. Hoje, um cara que pode jogar hoje é o Eric. Vamos lá, eu tô falando. Eu voltei a lembrança. Mas aí barra quem, Paulo? Então, mas vamos lá. A questão é assim: o Edmundo falou do ponto do Thiago Santos contra o Diego. Ele não está dizendo que o Diego não vai parar e morrer na marcação do Thiago Santos. Não. Ele está dizendo que o Cuca
pensa no Thiago Santos como o marcador do Diego e talvez por isso tenha descansado o Felipe Melo. Porque ele precisa, pela maneira como ele pensa no futebol, colocar um cara no Diego. De fato, se o Diego rodar, ele vai criar um problema. Ele vai criar um problema. Mas se tiver comunicação e tiver boa colocação do Bruno Henrique e do Tietê, a hora que o Diego mata o espaço rodar, dele. a hora que o Diego rodar, Vai ao outro encontro do marca. que eu falei, O que ele marcação quer de o que ele quer, exatamente, Isso aí. o que ele quer de fato é que esse jogador que é o cérebro do time do Flamengo Não tem espaço pra jogar. não tem espaço para jogar. Quer ver um cara que ele pode fazer? A gente vai ver, daqui a pouquinho vai sair a escalação oficial. Ontem eu disse aqui que eu achava que ele ia colocar o Tietê na lateral direita para marcar o Everton, porque o Everton está sendo muito perigoso e o Mike não marca com a mesma competência. Mas o Tietê é tão excelente marcador, eu acho o Tietê mais criativo do que marcador. O Tietê não é tão excelente marcador, o Mike é péssimo marcador. É questão de. PVC, tudo bem. eu acho que é uma Ele questão de compensa- vitalidade, é uma questão de Isso. aguentar o tranco, de correr os Exatamente. 90, entendeu? Aí Atrás do Dinâmica, Everton. Aí eu dinâmica acredito, também cara. conta muito. É um jogador rápido, Esse- veloz. isso sim, Que, isso que, sim. que a gente brincava na gíria do futebol, que a gente dribla e o cara tá lá, aparece de na novo. tua frente de Aparece novo. lá na tua frente de novo. Na Isso aí. conversa aqui, eu acabei de lembrar que o Tietê no ano passado marcou pelo lado esquerdo, como ponto esquerda, a subida do lateral direito do Flamengo. Ele vai ter que abrir mão de uma das duas coisas. Ou então ele pode escalar o Eric, que tá no banco de reserva, Aí segura o para Rodinei. segurar do lado o Rodinei Aí do lado segura o esquerdo Rodinei. e botar o Tietê com o Everton. Tudo isso, o fato é que o Palmeiras é pro bem e pro mal. No ano passado era pro bem, neste ano é pro Não mal. tá dando liga. O Cuca faz um time para cada jogo, de acordo com o adversário. Quando ele conseguiu acertar o time naqueles 15 dias em Atibaia, o time entendia de uma tal maneira o que ele queria fazer que funcionava. Hoje virou uma bagunça. Hoje você pensar que o Tietê pode ser lateral direito, ou segundo volante, ou eventualmente até ponta esquerda, cria uma bagunça na nossa cabeça, na cabeça do adversário e na cabeça do próprio time. O time não está organizado, mas o Cuca pensa assim. Ele faz um time para cada partida. O Edmundo tem razão. O Felipe Melo provavelmente foi preservado desse jogo Ou barrado, porque né? o Thiago Santos vai ter uma função tática específica, definida, que é tentar parar o Diego pela terceira vez. O Diego jogou mal contra o Cruzeiro e contra o Grêmio. E o Flamengo não ganhou nenhum dos dois jogos. Até que ponto você falou agora, faz um time para cada partida. Não é um time para cada partida, são Mudanças. algumas peças diferentes Mexe em no cada tabuleiro. partida, é Lógico. claro. É ruim porque o time hoje, sei lá, é quarto colocado. Quinto colocado. Quinto colocado, enfim, Quarto quarto ou ou quinto. Se espera muito mais de Flamengo e Palmeiras, é claro, pelo investimento. Hamilton, Mas se fosse segundo, se fosse primeiro, seria pro mal, tão pro mal assim? mas aí você fala, se você falar de Libertadores e Copa do Brasil, eles estão na disputa, apesar de ter tido mau resultado. Ninguém no morreu primeiro. na Copa do Brasil nem na Libertadores mas também. o que eu quero, onde eu quero dizer assim, que eu quero trazer lá do passado quando eu era jogador, que as mudanças elas aconteciam ano passado. Só que o momento individual dos atletas era muito melhor, né? O time suportava melhor essas mudanças. Hoje, o desempenho não é tão bom individualmente, né? Porque o Tietê, o ano passado... Boa, bem lembrado. O Tietê, É o um ano exemplo que eu ia passado, dar. você podia botar ele pra jogar em qualquer posição. Em qualquer posição. Ele voava. O PVC falou, ele jogou de ponta esquerda contra o Flamengo ano passado. E ele jogava bem. Hoje, talvez pela ausência do Moisés, enfim, pela instabilidade desse time do Palmeiras, que ninguém sabe se ele vai ganhar, perder ou empatar, seja em casa ou seja fora, isso tudo, psicologicamente, muda o desempenho do atleta.